Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com a gravidez molar. Bom, eu tive a gravidez molar em 2012, foi em 2012, e eu já tinha falado que eu ia gravar esse vídeo, no ano passado. Eu até pedi algumas pessoas pra fazer perguntas sobre, né, o assunto, mas eu não consegui gravar o vídeo. Eu tentei, eu acho que umas 2 ou 3 vezes gravar o vídeo, eu não consegui. E hoje eu senti, assim, vontade de gravar. Eu acho que eu consigo gravar. E o que acontece? Se eu tô tentando falar, né? Se eu tô tentando, se eu sentir essa vontade de falar, é porque tem alguém precisando, né? Então, vamos lá. Tenham paciência comigo. Bom, primeiro eu vou explicar o que é gravidez molar. Eu tenho que parar com esse negócio de bom, né? Que tá me irritando também. A gravidez molar, ela é um erro que acontece na hora da fecundação, né? No caso de uma gravidez normal, tem que ter 23 cromossomos da mãe e 23 do pai, né? Eu acho que é isso, me corrijam se eu estiver errada. No caso da minha gravidez molar que eu tive, porque tem a molar completa, que foi a que eu tive, e tem a parcial, tá? Então eu já vou explicando pra vocês que eu também não vou me aprofundar no assunto, porque eu não entendo muita coisa. Eu vou contar pra vocês o que eu passei, o que eu sei, tá? Então é isso. Eu tive a completa, então eu vou falar da completa. A minha foi a completa. No caso da completa, não tem os cromossomos da mãe, é só os cromossomos do pai, que são duplicados. Então, esse é o motivo, né, de não ter um embrião, né, não se formar um bebê. No lugar do bebê se formam células, né, várias células, que chamam, assim, é um tumor, né? Gente, desculpa, tenham paciência comigo, é sério. É um tumor, né? É um tumor. E na maioria dos casos ele é benigno. No meu caso foi benigno, graças a Deus. Mas de 1 a 3%, eu acho, se eu não me engano, é maligno, né? Que no caso desenvolve o câncer. Então, assim, esse é a gravidez molar. Esse é o motivo de acontecer a gravidez molar, tá? Então, vamos lá. Eu botei algumas perguntas aqui pra mim ir falando, pra mim ficar num... Tem tipo um roteiro, tá, pro vídeo. O sol tá descendo, né, meu anjo? E só tem uma luz aqui que eu improvisei, que vocês não vão querer ver. Então, vai ficar essa claridade, ok? Como que eu descobri? Bom, eu descobri na primeira ultra. Cara, lá vai eu com esse bom de novo. Misericórdia. Eu descobri na primeira ultra. Eu demorei demais de fazer a primeira ultra. Eu era menor de idade, então eu morava longe dos meus pais. E eu nem tinha contato com meus pais ainda que eu estava grávida. Eu engravidei assim que eu casei, né? Assim que eu fui morar com eles. No primeiro mês, eu acho. E pra mim fazer ultra sozinha era uma porcaria pelo plano. Então eu demorei um pouquinho de fazer. Que eu fui até com eu de fazer, porque tinha que ter uma pessoa de maior comigo. Aí eu fiz a primeira ultra, eu já estava com o maior barrigão, eu vou até falar depois disso. E a médica até falou assim, nossa, já vamos descobrir o sexo, né? Porque eu já estava, pelas contas, né, pela data da última menstruação, eu estava de 4 meses. Então a médica falou assim, vamos tentar ver o sexo e tal. E a gente super animada, né? Nossa, vamos conseguir ver o sexo. Aí quando ela começou a fazer, né, a ultra, ela fez pela barriga, porque pelo tamanho da minha barriga ela ficou com medo de fazer a transvaginal, né? Porque normalmente a primeira ultra, né, quando você vai fazer e tá no iníciozinho ainda, eles fazem a transvaginal, né? Então ela fez por cima e ela não estava conseguindo ouvir o coração. E eles, o médico, assim, a maioria dos médicos, né, pelo menos eu nunca vi um, que quando ele tá vendo alguma merda, ele não fala pra você que ele tá vendo alguma merda, ele fica em silêncio e você fica com aquela cara de tacho, querendo entender o que tá acontecendo e tu não sabe o que tá acontecendo. Então ela ficou olhando, 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 olhando e não falava nada, chamou mais 2 médicos, aí já bateu desespero, né? Aí, a primeira coisa que eu pensei era, o bebê tá morto e eu vou morrer junto. A primeira coisa que eu pensei foi isso. E depois que eles ficaram uns 40 minutos lá, observando, vendo, e eu olhando pra cara do Eudes, olhando pra minha cara e tipo, deu merda. E ela foi, depois de muito tempo, e falou que eu estava que ela estava achando que era gravidez molar, que era muito raro, que ela não podia dar uma certeza, mas que parecia bastante. E os médicos conversaram e falaram comigo que eu tinha que procurar um médico, procurar o meu ginecologista e procurar um especialista no assunto também, para poder ver o que eu teria que fazer. E eu fui, depois eu contei pra minha mãe, aí minha mãe me levou no ginecologista, e ele falou
que era isso mesmo, que era isso mesmo, que iria me passar para fazer outra ultra, né? Aí eu fiz outra ultra e deu a mesma coisa, gravidez molar. E depois disso ele me encaminhou pro especialista, né, nessas coisas, né, estranhas. Ele me encaminhou e eu fiz, aí foi me passando por todo o tratamento, que eu vou contar daqui a pouco. Por que você teve? Bom, não... beleza. Eu não tenho um motivo certo para ter, né? Acontece. Tem os pré-requisitos que eu não estou inclusa. Mulheres brancas, mulheres de um país, eu não lembro se é asiático, acho que é asiático, alguma coisa assim. Mulheres acima de 45 anos, mulheres que já tiveram vários tipos de vários abortos, né? Mulheres que já teve mola anteriormente. Eu acho que mulheres também com tipo sanguíneo A e B, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. E eu não tenho nenhum desses pré-requisitos, né? Na época eu não tinha nenhum desses pré-requisitos. E eu tive mesmo assim. Então eu acho que quando tem que acontecer, acontece. Não tem isso de por que eu tive. Teve que acontecer. A outra quais foram os sintomas? Os meus sintomas foram, a minha barriga ficou imensa, ficou muito grande. Eu, com um mês, eu parecia que tava de 5 meses, sem brincadeira. Eu fiquei com muita barriga, eu tive o inchaço, né? O meu rosto também ficou bem inchado, eu fiquei parecendo uma bolinha, meu rosto já é redondo. Imagina inchado, né? Ficou bem bolinha mesmo, e tipo, eu não cheguei nem a 5 meses de gravidez. Eu tive muito vômito, muito enjoo. Não era enjoozinho. E não era um vômito de gravidez normal. Era muito vômito. Assim, água, eu vomitava. Eu vomitava tudo. E vomitava muito, sabe? Tipo, parecendo que ia explodir o meu estômago de tanto que eu vomitava, sabe? E era sempre assim, toda vez que eu comia, toda vez. Não tinha uma vez que eu comia que eu não vomitava. Eu vomitava toda vez que eu comia. E era assim, por exemplo, eu só não vomitava na segunda vez. Por exemplo, almocei. Eu tenho que almoçar a primeira vez, normal. Eu vou vomitar essa comida toda. Eu já sabia que eu iria vomitar. E aí já deixava o segundo prato preparado, porque eu sabia que eu ia vomitar a primeira comida e eu ia ficar cheia de fome e ia ter que comer de novo. E era assim, eu fiquei os 4 meses assim, até eu descobrir. Outro sintoma que eu tive foi... Eu acho que foram só esses, só o enjoo. Normalmente a gravidez molar, ela tem o sangramento, né? Que é onde que descobrem que é a gravidez molar. No meu caso, eu não tive nenhum sangramento, nenhum. Eu só tive sangramento depois que eu fiz a curetagem, que foi pra poder... Que aí começou a sangrar, né? Por causa da curetagem. Qual foi o tratamento? Bom, meu tratamento foi vários. Ai, foi vários tratamentos, meu Deus do céu. Bom, primeiro, curetagem. O médico falou, primeiramente, você vai ter que fazer uma curetagem. Outra coisa dos sintomas, tá, gente? O HCG muito alto, tá? Meu HCG chegou, eu acho que... Não lembro, eu não sei se chegou a 50 mil, alguma coisa assim. Sendo que eu tava no início da gravidez. No início de gravidez, normalmente você tem 100, alguma coisa. Essas coisinhas, pouquinhos, baixinho, né? Eu acho que o meu chegou a 50 mil, se eu não me engano.